Como não ser enganado pelos terroristas do YouTube. Terceira parte, segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2, comentário de Emaro Persona. Um bom exercício, quando nós lemos as epístolas, é prestar atenção nas segundas epístolas. Porque se as primeiras epístolas estabelecem as verdades preciosas, importantes, as segundas epístolas costumam falar da deterioração daquelas verdades e de como nos prepararmos para agirmos de maneira correta. Então, quando a gente pega, por exemplo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, nos fala do arrebatamento, nos fala da vinda de Cristo, do encontro nosso nos ares e tudo mais, e a segunda, nesse tempo de deterioração, vai corrigir, então, aquele problema em que eles estavam caindo, porque estavam sendo enganados por falsos mestres, por falsos profetas, que estavam dizendo que eles iriam passar pela grande tribulação, ou já estariam até passando, porque a perseguição era muito grande. Ora, o Senhor, quando falou da grande tribulação, lá em Mateus 24, ele disse que haverá tribulação como nunca houve antes, e nem haverá depois. Então, um termômetro muito simples para a gente saber se estamos passando pela grande tribulação é perguntar: já teve alguma coisa que aconteceu no mundo que foi muito pior do que nós estamos passando? Claro! É só olhar lá para o dilúvio, né? No dilúvio, aquilo foi uma grande tribulação. Mas vai ser maior ainda. Vai ser mais terrível ainda do que todas as coisas. Tem guerras mundiais, vai ser mais terrível do que as guerras mundiais. Então, é simples entender que não estamos passando pela grande tribulação e, pela fé na palavra de Deus, nós também sabemos com certeza que não passaremos pela grande tribulação. Um cristão que acha que vai passar está sendo enganado, está sendo vítima desses daqui do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, vítima desses que perturbam, esses espíritos que perturbam, essas palavras que perturbam, essas epístolas ou cartas que perturbam, como se fosse dos apóstolos, e não eram. Nós encontramos também, por exemplo, lá em 1 Timóteo, e essa é uma carta boa para a gente aprender dessa degradação que aconteceu na cristandade. No primeiro capítulo de 1 Timóteo, Paulo dá uma instrução a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então ele está dando aqui instruções muito específicas para que as pessoas não se desviassem da fé. No versículo 6, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E mais adiante ele vai dizer a respeito da igreja de Deus, que deveria ser a coluna de como proceder na casa de Deus, no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 14. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então essa primeira epístola traça os princípios e fundamentos básicos da casa de Deus, como de andar na casa de Deus. Mas quando nós vamos na segunda epístola de 2 Timóteo, o que nós encontramos? Não mais falando dessa casa de Deus como coluna e firmeza da verdade. Nós vamos encontrar no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo falar no versículo 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade,
segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Aqui não está falando com um coração puro no sentido de qualidade, né, de pessoas, mas pessoas que purificaram seus corações, tiveram seus corações purificados desses erros. Ele está falando coração puro em relação aos erros que são citados antes. Então aquela casa que deveria ser a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade, se tornou numa grande casa onde tem de tudo. Tem vasos para honra, vasos para desonra. Não que todos os vasos não possam ser usados pelo Senhor, podem, mas apenas alguns serão usados para toda boa obra. Nem todos poderão ser usados para toda boa obra, porque estão contaminados. Então, costumava ter, quando eu trocava o óleo do meu carro, eu tinha uma panela para derramar o óleo, do óleo velho do carro na panela. Claro que eu não usava aquela panela para cozinhar, porque ela não era um vaso limpo, ela era um vaso sujo. Ela não servia para toda boa obra. Agora, uma panela da cozinha podia servir para muitas coisas, inclusive para trocar o óleo, se não encontrasse outra coisa, porque ela podia ser usada para toda boa obra. E assim é o vaso, é o cristão que procura se apartar desses erros para ser útil ao Senhor. As outras segundas epístolas também vão falar, cada um pode fazer esse exercício em casa, de comparar as segundas epístolas, mas o que é mais significativo nessa segunda Timóteo é que ela é a última carta de Paulo que ele escreveu, pelo menos que nós temos conhecimento, antes de morrer. E no último capítulo da última carta de Paulo, ele é abandonado por todos. Ele está sendo abandonado por todos. Ninguém vai na sua defesa. Ele está preso, ele está triste, ele está sendo abandonado por todos. E essa é realmente a situação desses últimos dias, quando a cristandade como um todo abandonou Paulo. Às vezes você fala uma doutrina que foi ensinada nas casas de Paulo, isso é Paulo, esse é o Paulo machista. Eu já ouvi, inclusive, um pastor falar que Paulo devia ter estudado teologia para não falar as coisas que ele falou. Então imagina o nível do ensino que as pessoas da igreja desse pastor recebem quando escutam o líder deles falar uma bobagem desse tamanho. Então hoje é esse o tempo. E nesse pacote todo de abandono da doutrina de Paulo, surgem todas essas teorias mirabolantes, como essas para aterrorizar os cristãos, achando que já estamos na grande tribulação, ou que ela está ali na esquina, e que os cristãos não terão como escapar, é melhor ir ao supermercado e comprar bastante comida para guardar, porque vai ser terrível, compre uma arma para se defender, e tem cristãos fazendo isso. Infelizmente, essas aberrações nós encontramos hoje, cristãos construindo casamatas de concreto para se enfiar dentro, para sofrer uma guerra atômica, e fazendo essas coisas, porque foram aterrorizados pelas falsas doutrinas de espíritos malignos que ensinam essas coisas que são totalmente contrárias às Escrituras. Só um pensamento que talvez a nossa vida aqui devia ser como será quando Cristo vier manifestado para o mundo, e os seus santos, né? Todos verão nos seus santos a glória de Cristo, né? O que Ele fez e tudo mais, e quanto deveria ser a nossa vida aqui nessa terra, também para manifestar a glória de Cristo já aqui enquanto estamos aqui. Não esperar para aquele dia sermos manifestados em meio à glória dele, né? Mas aqui já vivermos de uma maneira que manifeste a glória desse Senhor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.